Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do nosso podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para mais um episódio do nosso podcast especial, celebrando a Semana Internacional da Filosofia, vamos conversar com a professora Jerusa Garay, da Nova Acrópole de São Paulo. Olá Jerusa, seja muito bem-vinda. Olá Pedro. Bem, Jerusa, esse ano temos o tema Filosofia em Ação, que em alguma medida poderíamos colocar de se tratar de uma grande redundância ou um reforço, porque os antigos não compreenderiam a filosofia sem uma ação em todos os planos da vida humana, seja ele físico, mental e, por que não dizer, espiritual. E sem dúvida nenhuma, um dos elementos mais importantes que a filosofia tem apresentado ao longo de muitas tradições é que o ser humano precisa aprender a conviver no seu dia a dia com as coisas mais concretas e efêmeras, mas também conviver com as coisas mais sutis e que ficam, mais atemporais, como diriam algumas tradições. Portanto, para começar esse nosso tema dedicando a ideia da convivência, e evidentemente a convivência é um aspecto muito amplo, e aqui não vamos buscar encerrar esse tema, mas trazer mais um elemento desde esse ponto de vista da ação. Portanto, como podemos começar a nos aproximar sobre esse tema, relacionando a convivência com uma ação filosófica no mundo? Bom, Pedro, acho que quando a gente fala de convivência, uma outra maneira também da gente entrar no assunto é falar das relações humanas. Nós, como seres nesse mundo, nós não estamos sozinhos, ainda que às vezes a gente possa querer estar sozinho, mas não estamos. E estando no mundo e não estando sozinhos, a gente tem que viver junto com outros seres humanos, com as plantas, com as pedras, com os animais, com a natureza, com o planeta. E não vou entrar no que o planeta tem que conviver com os outros planetas e o Sol, porque aí foge da nossa alçada. Então, esse tema de conseguir estar no mundo, esse tema de conseguir estar junto com outros e vivendo junto, isso é um tema muito relevante para a filosofia, porque, como você muito bem falou, como a filosofia numa visão mais tradicional, original, vamos dizer assim, ela nunca esteve descolada da ação, da prática, e a filosofia é a busca da sabedoria na medida em que a gente vai compreendendo, vai chegando a essas essências, a essência de tudo, compreendendo a essência do ser humano, a gente vai trazendo isso, a realização no mundo, e ao fazer isso a gente precisa aprender a como eu realizo a minha essência, a minha verdade, sem negar ou anular ou impedir a verdade, a essência do outro. Porque esse talvez seja um ponto de início, A filosofia, quando a gente busca, por exemplo, nos gregos, que eu conhece-te a ti mesmo e conhecerás aos deuses, aos homens e ao universo. Quando a gente fala desse conhecer-se a si mesmo, a gente está falando de chegar na nossa essência. E eu vou querer levar isso à prática, levar isso a uma expressão. Mas como eu vou expressar isso sem negar e sem impedir que o outro também possa expressar e manifestar aquilo que é a sua própria essência, a sua própria natureza. Esse é um tema base, vamos dizer assim, quando a gente fala da filosofia como uma disciplina, uma atividade humana muito, muito própria do ser humano, e como nós somos muitos seres humanos e temos que viver todos aí juntos, a gente vai ter que encontrar uma maneira de fazer isso, de ser o todo sem negar as pequenas unidades. E esse é um exercício muito interessante que você nos propõe, Jerusa, porque, sem dúvida nenhuma, se olhamos para o nosso mundo,
olhamos para as coisas que nos acontecem, as coisas que acontecem ao nosso redor, provavelmente muitos que estão nos ouvindo podem cair nas grandes armadilhas da desesperança, desse aspecto do ponto em que não tem mais jeito, né? Que o ser humano é assim mesmo, e muito do que temos visto, né? Muito do que temos visto e sendo, inclusive, estimulados muitas vezes a pensar nesse sentido. A filosofia, em alguma medida, Jerusa, também nos apresenta uma proposta de refletir sobre um ponto de partida do ser humano, que talvez não seja nem tão desesperançoso assim e nem tão ilusório e utópico assim. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque muitas vezes esse ponto de partida, ou seja, como olhamos para o ser humano, tanto o outro que convive comigo como para mim mesmo, pode medir o quanto eu quero ou não conviver. Certo. Bom, como eu tinha comentado antes, né, conhece-te a ti mesmo. Então esse é o primeiro, tá bem correto aí, é o primeiro ponto de partida, que é qual é o modelo de ser humano que eu tenho para mim, o que eu entendo que é próprio do ser humano e aquilo que eu entendo que não é próprio do ser humano, ou aquilo que é possível que o ser humano manifeste, mas que não necessariamente é aquilo que o caracteriza como humano. E aí talvez seja um ponto interessante para a gente refletir, que a primeira pergunta é: como eu entendo o ser humano? Cada um pode fazer essa pergunta, porque às vezes a gente tem isso mais ou menos definido, isso influencia a maneira como a gente se comporta e como a gente se relaciona com as outras pessoas, mas a gente nunca pensou a respeito. Então, por exemplo, eu tenho para mim que o ser humano é naturalmente egoísta, naturalmente maldoso, que isso é o que é o mais normal, o mais natural para o ser humano. E que, portanto, eu tenho que esperar das demais pessoas sempre que elas vão vir com alguma coisa que vão querer me atrapalhar, me complicar. E aí eu vou estar sempre na defensiva, vou estar sempre achando maneiras de me proteger, vou estar sempre me protegendo. E talvez a parte mais interessante, vou aceitar com muita facilidade as minhas próprias maldades e os meus próprios egoísmos. Agora, se eu entendo que o ser humano tem uma essência, né, que expressa um potencial de algo mais luminoso, de bondade, de justiça, né, se a gente buscar os arquétipos platônicos, mas que quando se manifesta no mundo, né, quando está presente no mundo manifestado, ele ganha eu brinco, uma roupa, né, a gente ganha uma personalidade para estar no mundo. E essa personalidade pode ter alguns traços, nem sempre tão de tanta beleza assim. Eu vou entender aí que, ok, eu tenho tendências, né, sei lá, para o egoísmo, para irresponsabilidade, para preguiça e tal, mas isso não é o que eu sou. Isso é o material que eu tenho que aprender a trabalhar. E aí eu vou começar a olhar para os demais seres humanos e começar a entender que por trás, muitas vezes, daquilo que eles expressam, de agressividade, de impaciência, de egoísmo, até mesmo daquilo que a gente facilmente classifica como maldade, por trás de tudo aquilo existe um potencial desse ser humano que tem a ver com essa essência que é mais luminosa. E aí eu vou, ainda que de maneira concreta, né, ou de maneira muito imediata, o que está chegando para mim é essa parte menos luminosa, vamos dizer assim, mas eu vou ter essa certeza de que isso que tem de luminoso existe e está lá. Tanto isso em relação aos demais como em relação a mim mesmo. Na medida em que eu compreendo isso em relação a mim mesmo, existe uma ação, né? Vou chamar genericamente uma ação, mas na verdade são muitas ações, de buscar conquistar uma certa ordenação dessa minha expressão para que isso que eu tenho de mais
luminoso, de harmonia, de beleza, de justiça possa se expressar em mim. Então, tentar buscar direcionar as minhas tendências para que o que eu tenho de melhor possa se expressar, e também, na relação com o outro, começar a buscar encontrar isso que eu sei que está lá. E como você falou, isso faz muita diferença, porque é mais ou menos, ou a gente entra só na defensiva, ou a gente entra atento, porque sabemos que muitas vezes pode vir o que tem de pior, mas com o coração aberto para a possibilidade de que algo de bom possa vir daí. E isso muda, né? Existem, inclusive, autores que falam, estudam o tema do altruísmo, e buscam entender sobre se o ser humano é naturalmente altruísta ou não, né? Vamos dizer assim. E esses autores, eles vão falar muito sobre a influência que uma visão mais pessimista a respeito do ser humano teve, especialmente a partir aí do século XVIII, XIX para frente, teve uma influência na maneira como a gente faz todas as coisas, inclusive de como a gente se organiza, enfim, socialmente, como, sei lá, as disciplinas em geral sobre como a gente organiza as empresas. Quer dizer, isso está muito intrínseco, vamos dizer assim, na nossa maneira de nos comportar, e por isso que eu comentei que a primeira pergunta que cada um pode se fazer é como eu vejo o ser humano, porque às vezes a gente tem essa visão e nem sabia que tinha essa visão porque nunca fez essa primeira reflexão. E aí, tendo uma maior clareza de como eu entendo o ser humano, eu posso ter alguns recursos que essas tradições, né, tanto do Oriente quanto do Ocidente, essa visão mais tradicional, né, olha para o ser humano como um potencial luminoso, mas que precisa ser descoberto e ganhar o terreno para se expressar. Bem, são ideias muito bonitas, ideias muito que nos inspiram muito, pelo menos inspiram a proposta filosófica que Nova Acrópole tem no mundo, mas os nossos ouvintes podem se perguntar, ok, como vou viver isso? Como então, Jerusa? De maneira muito prática, né? Nós temos muitas questões, né? Questões muito diversas no nosso mundo, né? E de acordo com o nosso local, o nosso estilo de vida, muitas vezes os nossos pontos de partida. Como a filosofia ela pode ser esse critério, ou que elementos a filosofia pode nos trazer de maneira muito prática, para que quando vem essa dificuldade de convivência, seja ela em que nível for e de que forma for, né, a gente possa reconhecer esses critérios e conseguir, em alguma medida, implementar isso nas nossas decisões mais diárias, né, mais cotidianas. Bom, tem algumas coisas. A primeira delas é a gente entender que cada ser humano tem a sua perspectiva e a sua experiência. Cada ser humano, talvez de uma maneira mais, assim, até radical, tem uma visão muito particular do mundo, das coisas. Por quê? Porque é a visão daquele ser humano e não tem outro ser humano igual. Além disso, cada um de nós tem experiências de vida que são também muito particulares. Mesmo que sejam, sei lá, 2 irmãos gêmeos, tem a mesma experiência. Não tem, porque justamente porque são seres humanos, ainda que nasceram bem pertinho, né, porque não nasceram juntos, porque nasce um primeiro e o outro depois, eles têm uma perspectiva, né, sobre a vida, sobre a relação com as experiências, sem contar aí também o que vem um pouco da natureza da personalidade de cada um. Então,
esse talvez seja um primeiro ponto, né? Que é a gente começar é quase como uma preparação interna, de que, olha, as pessoas, e parece óbvio, mas as pessoas são diferentes, e veem o mundo de maneira diferente, e vêm de um lugar diferente. Por exemplo, a gente está aqui no estúdio, nós estamos no mesmo estúdio, mas eu estou olhando de um lado e você está olhando de outro lado. Eu estou vendo coisas que você não é capaz de ver neste momento, que estão atrás de você. Eu sei que você sabe que elas estão lá, porque nós entramos no estúdio aqui, nos instalamos e você passa muito por aqui, então você sabe o que tem aqui. Mas, eventualmente, se começar a cair uma estante que tem ali atrás, eu vou ver antes de você, pela perspectiva que eu tenho. Você está vendo coisas aqui atrás de mim, que eu também, porque não venho aqui com tanta frequência, não sei o que são. Eu sei que em algum lugar ele tem uma parede. Mas isso é a coisa mais natural, né? São perspectivas diferentes. E você está olhando isso de dentro de você, que é um mundo diferente do meu. Então, esse talvez seja um ponto de partida, que é essa aceitação, e junto com isso, desligar às vezes uma tendência que a gente tem de se utilizar como medida e parâmetro para todo o comportamento humano. Porque aí a gente acha que a gente é, como eu brinco às vezes em aula, o gás da Coca-Cola, né? Eu acho que eu sou a melhor referência para tudo que existe no mundo, e nem sempre você, né? Às vezes tem coisas que eu possa ter muita habilidade, muita facilidade, e para outras não, e cada um sabe, né? E se a gente for honesto com a gente mesmo, a gente sabe. Então, esse talvez é o primeiro ponto, né? Que é essa disposição, é uma preparação, né? Com isso, a gente vai abrir espaço dentro de nós para desenvolver uma qualidade, uma virtude que se fala muito no mundo hoje, que é a famosa empatia, que é a capacidade, então, de olhar o mundo e olhar as experiências a partir do olhar do outro. Então, eu recordo de momentos, né, de experiências em que alguém disse assim, eu disse, olha, eu acho tal coisa, eu acho que é importante. E a pessoa disse assim, mas eu não acho. Eu digo, bom, mas para mim é importante. E muitas vezes a gente vai ter essa experiência, mas isso aqui não importa. Mas para outra pessoa importa. E aí um recurso muito legal que a gente tem para poder conseguir exercitar a empatia é utilizar a analogia, que é da seguinte maneira. Isso para tal pessoa é tão importante quanto tal coisa é importante para mim. Então, vamos usar um exemplo prático. O tipo de xícara para tomar café, para mim pouco importa. Pode ser até um copinho, eu gosto de tomar café, qualquer coisa. Mas para o Pedro não. Para o Pedro é importante uma xícara. Mas como para mim não é importante, eu acho que é bobagem. E aí eu tenho dificuldade quando o Pedro me pede uma xícara. Mas eu disse, Pedro, toma aqui nesse copo, que diferença faz? E isso às vezes pode gerar dificuldades de relação. Eu sei que eu estou usando um exemplo muito trivial, mas a gente sabe que às vezes de uma coisa muito trivial isso pode escalar e se tornar uma inimizade profunda, porque um dia eu não dei a xicrinha de café. Agora, pode ser que para mim a xícara de café não seja importante, mas para mim é muito importante a qualidade da cadeira que eu sento. E aí eu vou poder entender o sentimento que o Pedro tem em relação à xícara, porque é da mesma natureza de sentimento que eu tenho em relação à cadeira. Aí a gente consegue conversar, porque eu entendo disso, eu entendo do que você está pensando ou está sentindo, porque eu estou conseguindo relacionar com algo que eu penso e sinto, não exatamente em relação à mesma coisa, mas em relação a outra coisa. E isso também ajuda. Então a gente vai aceitando que existem diferenças e exercitando essa capacidade de empatia, claro, utilizando a nossa experiência como parâmetro, porque eu não tenho como... Que outra coisa eu vou utilizar senão a minha própria experiência, né?
E com isso a gente vai ganhando espaço para conseguir conversar, para conseguir fazer coisas junto, para conseguir acomodar, né? Para conseguir organizar as coisas de uma maneira que caiba tudo, né? É como quando a gente um armário para arrumar e é um armário que a gente joga todas as coisas lá dentro e tá bagunçado. E aí eu começo a olhar e digo, não vai caber tudo. Não, tem que conseguir fazer caber, né? Então é mais ou menos pensar assim, nós somos quantos bilhões de pessoas hoje no mundo? Não vai caber todo mundo, nós vamos ter que fazer caber. E a questão é como eu já ouvi de uma pensadora, né, atual que eu gosto muito, que ela fala, diz, olha, quando a gente tem um relacionamento, sei lá, marido, mulher, né, a gente se compromete a construir algo juntos. E a gente faz um esforço consciente para construir isso juntos. De certa maneira, a gente é quase como milhares, né, bilhões de pessoas que temos que viver junto, mas não foi exatamente uma escolha assim, né? Não é que nem o meu marido, que eu fui lá e aceitei. Mas eu vou ter que viver, porque nós estamos aí, nós vamos ter que dar um jeito. E aí a gente colocar esse esforço consciente, né? De encontrar uma maneira. E não de achar que não, então a solução para isso é tirar essa aqui. Tira. Tira essa pessoa daqui porque para mim ela não cabe. Não existe essa possibilidade. A possibilidade é, nós vamos ter que dar um jeito. Como é que nós vamos fazer? Vamos ter que achar uma maneira. E aí tem coisas muito diretas, né? Exercícios muito concretos que a gente pode fazer. Por exemplo, se existem pessoas que são muito desafiadoras para nós, pessoas que, nossa, toda vez que eu tenho, me dá um cansaço, né? Ou que a gente evita, né? Tem pessoas que a gente evita, porque elas são exigentes para nós mentalmente, emocionalmente. Bom, uma primeira coisa é, a gente tende naturalmente a ficar pensando nas coisas ruins que essa pessoa tem. É para onde a nossa mente vai, porque a gente quer justificar que não quer estar com aquela pessoa. O primeiro exercício, isso está no nosso programa de estudos, né? O primeiro exercício é se dispor a tentar imaginar algo positivo daquela pessoa. Uma virtude, uma qualidade. E é comum, às vezes em sala de aula, a gente propor esse exercício e as pessoas externalizarem de forma muito direta. Ai, mas eu não quero pensar numa qualidade dessa pessoa. Por quê? Porque é conveniente pro comportamento que eu quero continuar tendo que essa pessoa seja a expressão, entre aspas, do mal ou daquilo que é ruim na minha perspectiva. Então isso é um exercício, e veja que é um exercício do ponto de vista do nosso treinamento filosófico de trabalhar com a mente maravilhoso, que é sair daquilo que a nossa mente está estipulado e está definido e que justifica os meus estados emocionais. Vamos olhar isso aqui de outra maneira. Isso amplia, né? Amplia a nossa mente. E isso é um exercício que eu posso fazer eu comigo mesmo, fazendo isso, né? Selecionando pessoas e fazendo isso. E na medida em que eu faço isso, eu vou conquistando talvez um apreço por algo que essa pessoa possa me mostrar que eu não estou vendo. E muitas vezes, as pessoas que nos causam esses sentimentos e tal, elas nos exigem, né? E a gente não quer ter esse trabalho, né? Então exige. Aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade natural, porque tem os mesmos interesses, porque assim a gente tem, aquelas pessoas que a gente tem conversa fácil, é justamente isso, são fáceis. E às vezes tão fáceis que a gente fica às vezes numa relação somente superficial, inclusive. Não aprofunda, né? Não aprofunda a relação. Então, assim, é uma relação fácil, mas que fica, sei lá, compartilhando só memes
e vídeos engraçados, mas eu nunca talvez tenha tido uma conversa um pouco mais profunda ou me disposto a compreender aquela pessoa ou participar da vida dela, né, de forma ativa, ajudar em algo. Por quê? Porque é uma convivência superficial. Então, essa disposição, né, também de encarar, porque as pessoas que a gente tem afinidade, é uma certa zona de conforto, porque garante que é mais ou menos todo mundo que está vendo o mundo do meu lado. E as pessoas que veem o mundo do outro lado, de outra perspectiva, eu não quero ir lá, eu vou ficar aqui com a minha turma, a gente vê todo mundo igual, e aí todo mundo concorda e tá tudo bem. E aí fico eu aqui, os outros ali, então são os que vêm de lá, os que vêm de cá, e a gente nunca vai conseguir se encontrar, né? Então, são alguns elementos, né? Algumas coisas mais internas e individuais, né? E outras mais de olhando para os outros, né? E eu diria, inclusive, da gente se desafiar. Acho que esse é uma forma interessante, né? É se desafiar. Às vezes a gente precisa se preparar mesmo. Hoje eu vou... É tipo, sei lá, uma pessoa que tem medo, né? Medo de água, medo de nadar. Eu vou encarar a piscina agora porque eu quero conquistar isso na vida. Às vezes, algumas experiências de convivência são assim. Hoje eu vou, me prepara, né? Preparação, hoje eu vou encarar. E encarar não significa que eu vou lá e chegar e vou dizer para a pessoa como é que a coisa tem que ser. Não, eu vou encarar a possibilidade de conhecer essa pessoa e entender o que essa dificuldade que eu tenho de estar junto com ela, de conversar com ela, de conviver com ela, o que isso pode me mostrar a respeito de mim mesmo. E como eu posso, com isso, integrar algo a mais na minha visão de mundo. Bem, Jerusa, acho que são muitos elementos já para a gente trabalhar. E para a gente ir caminhando para o final do nosso podcast, você falou sobre essa necessidade, como diz um filósofo do século XX, Sirihan, né, que fala sobre o ponto de vista alheio, né, o ponto de vista do outro e me colocar no lugar do outro, né? Também me veio a ideia de que, à medida que vamos vendo ou buscando iguais ou muito semelhantes, vamos perdendo uma oportunidade de caminhar pela harmonia por oposição, né? Que é tão importante para a convivência. Portanto, gostaria que, nesses momentos finais do nosso episódio especial, nessa semana da filosofia, que fala da filosofia em ação, que você pudesse sintetizar esses principais elementos para que a convivência seja um ponto de partida para essa ação filosófica. Certo. Nossa, vem muitas coisas. Uma coisa só que eu queria comentar antes de fazer esse fechamento é que a gente pode, talvez fazendo parte dele já, uma coisa que a gente pode é se propor a cada dia ou a cada semana conversar ou dialogar com alguém que a gente interage cotidianamente de maneira superficial, o porteiro do prédio, a pessoa da portaria, sei lá, do prédio onde eu trabalho, o cobrador de ônibus, o motorista do ônibus, são pessoas que a gente que a gente passa na base do oi e tchau, que a gente possa hoje eu vou dispor um pouco do meu tempo para conversar com essa pessoa e compreender qual é a experiência de vida que ela tem, porque pode ter certeza que a experiência de vida que ela tem, eu não tenho como ter. E às vezes a gente vai descobrindo coisas impressionantes, profundas, experiências. Todo ser humano é um universo que é único, né? Como fala os Saint-Exupéry, que a gente também tem outros podcasts aí, e que a gente compartilha, né? Esse gosto por esse autor.
O próprio Saint-Exupéry, quando ele fala do planeta, né? Ele fala que cada ser humano é um planeta, é uma realidade que eu posso me aproximar, e ao tocar essa realidade eu vou ampliar a minha própria realidade, né? Então acho que esse é um exercício bem prático, bem prático, bem direto, bem concreto. Se todo dia, ou sei lá, uma vez por semana, eu me dispor a dar um espaço e um tempo da minha energia, né? Um tempo cronológico, mas também um espaço da minha mente e dos meus sentimentos para que essa outra pessoa possa se mostrar. E às vezes a gente é surpreendente, né? A gente descobre coisas e que são pessoas que têm experiências e que cada experiência tem coisas maravilhosas para a gente compreender mais a respeito do ser humano, né? Como do ser humano em si, né? E em relação a como fazer da convivência uma ação, talvez isso que eu já comentei agora já entra nisso, né? E talvez um ponto que é a gente também dispor desse espaço e desse tempo para conviver com a gente mesmo. Não para a gente ficar pensando nas coisas que a gente gosta ou não gosta, né? Porque isso a gente sabe, né? Eu gosto disso, não gosto daquilo, eu gosto de fulano, não gosto de ciclano, não sei o quê. Não é essa vozinha perturbante que a gente tem na nossa mente, que é o classificador maluco, né? Que tá sempre classificando as coisas. Mas é dar um espaço e um tempo para que, como algumas tradições falam, né? Essa voz da nossa consciência possa aparecer e a gente possa abrir um espaço, né? Para que aquilo que é próprio do nosso ser, a nossa essência, os nossos valores, os nossos princípios, possam aparecer. E a partir desse exercício, dessa convivência interna, ter a energia e a disposição para poder buscar isso nos demais, né? Então, na medida que eu também, é quase como se a gente fosse descobrindo, um mapa, né? É um mapa. Então, eu vou entendendo a mim mesmo e eu vou sabendo por onde, né? E aí, como eu sei por onde em mim mesmo, eu começo a ter referências e recursos para poder, quando eu tô com as outras pessoas, poder encontrar nelas também. E aí, quando isso acontece, há um encontro de algo mais profundo. E quando há esse encontro desse algo mais profundo meu, com o que há de mais profundo do outro, aí gera a verdadeira amizade, né? Que é esse laço entre seres humanos, essa conexão, há uma conexão humana. E eu sei que para quem está nos ouvindo vai conseguir talvez achar algumas referências de momentos e experiências que teve na vida em que acontece esse engate, né? E que, nossa, foi tão, né? Às vezes a gente usa a palavra, né? Foi tão mágico, foi tão especial aquele momento de estar junto. E quando a gente chega aí, é porque a gente conectou com o que tem de melhor de um com o melhor do outro. E aí a gente vem como há um texto do Saint-Exupéry, que ele fala, né? E, diz, e aí a gente concordava, não se sabe exatamente sobre o que, mas há a concórdia. E é muito legal a gente pensar nessa ideia da concórdia, que concórdia é coração com coração. E aí quando a gente chega nesse, e é um acordo silencioso, mas em que a gente consegue talvez descobrir que, apesar de que, como seres manifestados, você tem um ponto de vista daí e eu tenho um ponto de vista daqui, como essência, o nosso ponto de vista se encontra, porque é em cima, né? É luminoso. E aí quando a gente se encontra e a gente vê que, na verdade, naquilo que é mais essencial, a gente vê as mesmas coisas. Isso nos dá uma energia, né? Nos dá
disposição para que a gente possa superar as eventuais diferenças de que eu gosto da xícara verde, você gosta da xícara de alumínio, mas apesar disso porque aí vem o ponto. Nas coisas do mundo concreto, tudo bem, a gente não precisa concordar com tudo. Porque senão a gente teria que se uniformizar no sentido, se padronizar, né? Então, não necessariamente nessas coisas, quer dizer, você pode gostar do laranja, eu posso gostar do azul, não tem problema. Agora, se a gente sabe que tem um ponto onde sim, a gente se encontra, a partir desse ponto a gente é capaz de harmonizar o laranja com o azul, com o verde, com o preto, com o vermelho, e vai encontrar isso de uma forma harmônica, né? Temos então muito trabalho filosófico durante essa nossa Semana da Filosofia. Jerusa, quero te agradecer pelas reflexões feitas aqui em mais um episódio especial dessa nossa série, durante essa nossa semana que também é muito especial. Quero te agradecer a presença, Jerusa, e até as próximas. Muito obrigado, Pedro. E eu queria só fechar dizendo que até mesmo um podcast, como a gente está fazendo aqui, ele não é resultado só das suas perguntas ou das minhas respostas, mas é da gente estar fazendo algo juntos e buscando encontrar algo de concordância juntos. Então, que a gente possa continuar fazendo muitos podcasts. Obrigada. Obrigado você, Jerusa. E para aqueles que querem conhecer a filosofia como a arte de viver e ainda continuar ouvindo os nossos podcasts especiais sobre a Semana Internacional da Filosofia, podem acessar o nosso site, o nova-acrópole.org.br/podcast. Por lá, você ouve este episódio completo, além dos demais episódios da nossa Semana Internacional da Filosofia, em que o tema é a filosofia em ação. Até a próxima, pessoal! A trilha deste podcast é de autoria de Ludwig von Beethoven, o terceiro movimento da Sinfonia número 7.